Deixa orar contigo antes da mensagem. Fica atento e em concordância se você puder. Pai bondoso, nós estamos com uma grande responsabilidade de pregar a Tua palavra. Eu não tenho dúvida de que o Senhor é o maior interessado no bem-estar das nossas vidas. Por isso mesmo nós oramos a Ti, que o Teu Espírito nos guie, nos ajude, nos conduza na ministração dessa palavra, de modo a trazer iluminação, edificação para cada um de nós, e que o mesmo Espírito nos ajude a praticá-la, para que a nossa vida vá bem, e assim sendo, o Teu nome, ó Pai eterno, seja glorificado na prática da Tua palavra, como filhos e filhas de Deus. Oramos em concordância só porque somos Teus filhos. E assim vai ser, e assim já é, para a Tua glória, para o Teu louvor, e em benefício de parte do Teu povo que aqui se reúne. Oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós gostamos nesse pequeno ministério de coisas fundamentadas do começo até o final da Bíblia. Nós primamos muito por ensinamento, porque creio que o ensinamento é que dá sustentação à nossa vida enquanto cristãos. Vamos meditar rapidamente, para introduzirmos esta mensagem, no início da Bíblia. Nós vamos ver no início da Bíblia que tudo é criado de forma perfeita por um Deus que é perfeito e que fez pessoas à sua imagem conforme a sua semelhança. Você concorda com isso? Todo cristão crê nisso. Não pode ser cristão e crer de outra forma, ou de outra forma. Então, criou pessoas à sua imagem e semelhança, manifestou essas pessoas em duas etapas, a pessoa física de Adão e a pessoa física de Eva, numa segunda etapa, amém? Deu forma a essas pessoas, mas até certo ponto do começo da Bíblia, não se fala de coisas que são constantes na vida hoje. Por exemplo, morte, doença, pobreza, dor, falta. Subentende-se, pois, que quando Deus nos criou, não criou para esse tipo de vida. E que a desobediência aos princípios, aos preceitos, às ordens divinas, causaria estas coisas que Deus nunca quis. O cristão crê assim. Infelizmente, por causa da queda, da desobediência, todas estas coisas vieram e têm piorado. Não é verdade? Acabou-se o ânimo? Oh, meu Deus. Não sei se eu vou pregar mais, mas eu vou. Então, a vontade de Deus não mudou. A vontade de Deus como Pai é a mesma vontade do princípio de todas as coisas. Na verdade, o que mudou foram as criaturas. Mas Deus nunca mudou. Ele não é o velhinho lá de cima. Se ele fosse o velhinho lá de cima, ele não era Deus. Seria o velhinho. Deus não envelhece. Amém. E cristão não crê que Deus é velhinho. Cristão crê que Deus é papai. Amém. E se não é papai para ti, então é velhinho. Boa sorte para ti. Eu quero ler um texto que também é muito conhecido no Novo Testamento, onde pretendo, por algum tempo aqui, estruturarmos um modo de caminhada na vontade de Deus, mesmo que, a princípio, nos pareça que esse texto é para outro tempo, para outras coisas, é para repreender alguém, e, na verdade, não é este o propósito desta noite e desta mensagem. Você deve, se quiser, abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo número 12, que nós vamos ler alguns versículos. Eu tenho algo para projetar aqui. Abre a Bíblia lá direitinho, capítulo 12 de Lucas. Depois nós leremos alguns versículos, mas eu quero apresentar um significado de uma palavra aqui na frente. Muito pequenininho, né?
Vai precisar de uma lupa para nós. Dá para ler ali, não? Para alguns, né? O que é avareza? Avareza é uma palavra de origem latina, tem um substantivo feminino que significa apego excessivo e asqueroso ao chamado vil metal, ao dinheiro. Também tem outros significados como mesquinhez, insignificância, miserabilidade e sovinice. Outra coisa, avareza tem outros, só para confirmar o significado ali. Quer ver? A palavra avareza vem do latim. Os significados relacionados frequentemente ao substantivo avareza são a cobiça, a mesquinhez, o desejo excessivo por dinheiro e o apego egoísta e intenso aos bens materiais e a... Todos conseguiram ler? Conseguiram? Dá para enxergar direitinho ali? Passa mais aí uns 10 segundinhos dando uma olhada. Pronto, vamos acender as luzes e se puder deixar aí exposto, vai nos ajudar. Agora, Lucas capítulo 12, versículos, a partir do 14, tem um título aqui na minha Bíblia em negrito que diz: Jesus reprova a avareza. Você já está pensando assim, meu Deus, vai pregar sobre avareza, sobre isso, aquilo outro. Quando for no final da mensagem, você tira a sua conclusão. Mas não se precipite, pode não lhe ajudar. Pode não ser bom para ti. A partir do verso 14 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o homem assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deixa eu conversar um pouquinho contigo aqui a respeito desse texto. Esse texto, ele tem me vindo há uns dias. Outro dia estive num grupo familiar muito abençoado lá no salão do irmão Leonardo e da esposa da nossa irmã Fernanda. Foi um culto muito bom, não foi? Tem sido todas as quintas-feiras, mas quinta-feira foi uma palavra que Deus nos deu em cima desse texto aí. E hoje, propositalmente, o Espírito disse assim: você vai lá e prega para a igreja, que tem 10 pessoas a mais do que naquele dia, para que todos nós possamos ser edificados. Amém. Olha como tem gente concordando, isso é bom. Qual é a minha percepção desse texto agora, hoje, nos dias atuais? A minha percepção, e aí lá no encontro de casais, eu usei uma expressão que depois o reverendo Wagner e a reverenda Grace e a Socorro estavam me perguntando: onde tu arrumou essa palavra? Chama coisificar. Coisificar. Vamos raciocinar como se em algum momento da vida, talvez, quem sabe, nós tenhamos desejado muito as coisas aqui dessa terra, desse mundo. Vamos pensar assim, como se este fato já tivesse passado em nossa mente
em algum momento. Como disse na introdução desta palavra, quando Deus criou todas as coisas, não se falava em falta, necessidades. Porque todas as coisas já eram supridas por Deus na relação dele com as suas criaturas. E essas criaturas, seres humanos, eram diretamente filhos do papai. Tinha tudo pronto para administrar e cultivar, mas já estava tudo pronto. Não tinha erva daninha, não tinha pragas, não tinha gurgulho no feijão, não tinha lagarta comendo as plantas, né? Não tinha praga. Então, se cultivava e a bênção já estava no cultivar, porque Deus também não criou preguiçosos. Olha, 35 pessoas concordam. Tem gente que diz que só estendia a mão e comia dos frutos sem fazer nada. Mas o texto fala de cultivar. E nós, né? Acho que nós sabemos alguma coisa sobre cultivar, todos nós. Administrar, cultivar aquilo que Deus lhes dera. Não havia necessidades no sentido de, só vai falar assim, agora vai viver do suor do seu rosto, ou seja, com muito esforço comerás o pão daqui para frente. Sabe por quê? Porque papai, Yahvé, Adonai, como ele é perfeito, ele já dava para os filhos serem responsáveis, mas dava as coisas de uma forma muito mais prática, porque não havia uma palavrinha terrível chamada maldição. Estão comigo? Todos nós cristãos sabemos que veio aquela coisa ruim lá chamada pecado, e aí danificou a criação. E por causa disto, começou a se sentir muitas necessidades. Percebe-se isso ou não? Ou você não tem nenhuma? Né? Necessidades. E se faz qualquer coisa para suprir as necessidades. Tem gente que estuda muito, tem gente que trabalha muito, tem gente que rouba muito, tem gente que peca muito, tem gente que mente muito, tem gente que se esforça muito, tem gente que corre atrás da máquina com 2 cavalos e a máquina com 300 cavalos. Está errado em trabalhar? É isso que eu estou pregando? Não. Não. O grande problema é exatamente essa expressão que eu vou utilizar. É que a vida ficou coisificada. Que coisas você tem? Que cursos você tem? E outra coisa, se você tem cursos, você trabalha na sua profissão? Porque aqui, se você entrar na internet, a tabela de salários da profissão tal é tanto. E nem olha que é para não chorar. Não olha a tabela de salário. Ficou-se assim. A presença contínua, constante, diuturna de Deus, da comunhão com os seres humanos, que supria-lhes tudo, agora afastou-se e começou a se procurar coisas para suprir. O começo da Bíblia vai dizer que o homem deixa pai e mãe, mesmo que, digamos que não houvesse, e não há cronologia no texto que estamos citando aqui, mesmo que não houvesse pai e mãe, mas o projeto é esse, deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, mas como o pecado entrou, o cidadão já começa a pensar no plural. Uma não supre. Uma fala pouco. Uma aconselha pouco, precisa de várias para dar conselho. Não, isso não é brincadeira, isso é verdade. A ausência de Deus começa a ser suprida por coisas. A partir de agora você vai com muito esforço comer do suor do seu rosto. A partir de agora a mulher vai se multiplicar. Deveria haver, quem sabe, algum desconforto para ganhar um neném. Talvez um desconforto, mas vai se multiplicar as dores no parto. Daí se consegue, sei lá quantos milênios depois, anestesia ou isso, ou aquilo outro, né? Para minorar a situação, mas as coisas que todas elas supria-se em Deus, passou a se inventar, a se buscar, a se procurar e principalmente inventar.
E quando viram que algumas coisas davam certo, porque o homem não perdeu a inteligência, o ser humano não perdeu a inteligência, mesmo que muitas vezes voltadas para as trevas, para o mal, não perdeu, começou a criar coisas para suprir, começou a adaptar, começou a fazer. Ao ponto de mesmo pessoas cristãs ter uma vida coisificada. Vocês já ouviram da minha boca e já ouviram de muitas outras pessoas que nós podemos viver com muito menos do que temos. É ou não é? O problema é que a gente não quer. Mas pode. Pode sim. As coisas têm tomado o valor, o lugar, têm ocupado posições na vida. Quer ver? Alguém não admite, porque estudou, ser chamado pelo nome. Cadê meu irmão Anderson? Irmão Anderson, fulano de tal não, doutor fulano, não é assim? Isso é só um exemplo de coisas que nós conversamos. São coisas ocupando, substituindo. Você é amigo de alguém e você conhece da infância, jogou uma bolinha, trocou uns tapinhas quando era pequeno, puxou os cabelos, botou um chiclete na cabeça dele ou dela e saiu correndo. E anos depois você encontra, olha, na minha terra, diminutivo para Fátima, para Maria de Fátima, Fátima é Fatinha. Oi, Fatinha. Fatinha o quê, rapaz? Doutora Maria de Fátima, quem és tu? As coisas, os títulos. E eu vou chamar só de coisas, tomando lugar do afeto, do carinho, da amizade. E muitas, para não dizer sempre, diria quase sempre, no lugar de Deus. Por quê? Porque nós humanos deixamos nos contaminar, mesmo evangélicos, de igreja, que é uma grande coisa. Né? Pastores não podem ser chamados pelo nome. Fulano de tal. Fulano de tal não. Olha o respeito, hein? A quem honra, honra. Então quer dizer que ser chamado pelo nome que tem na identidade é desonra. Então deve ir lá, entrar na justiça e pedir para registrar pastor fulano de tal, botar na identidade e sair apresentando. As coisas tomando lugar do que é benéfico, do que é simples, do que é gostoso. Verdade é que há muita influência, pessoas são influenciadas a ser o que elas nem sonhavam. Mas tu tens assim mesmo é que ser isso, aquilo outro, tu tem que largar tudo e tu tens isso, tu tens que fazer. Quando a pessoa é feliz com o pouco que faz. E eu não estou falando de pobreza, de faltas, de pedir, de estender a mão para esmolar, não. Porque ninguém deve se contentar em esmolar, porque nunca foi projeto de Deus estender a mão para pedir que não seja só a Ele. Vocês me entendem? Vocês estão aí? Eu devo continuar? Porque o silêncio assim, ou com silêncio ou não, eu vou continuar, porque essa é uma palavra para a gente. Isso é a palavra para a gente crente. Eu sou crente, é para mim. Eu não sou evangélico, eu sou crente. Relacionamento vale quanto pesa. Vale quanto pesa. Que vantagem eu tenho em casar com fulana? Tem até piada que se faz, né? Olha, tem adágio popular, que pai pobre é destino e sogro pobre é burrice. Porque são coisas. Não há afeto. Não há carinho, não há transparência, não há verdade em certos relacionamentos. Vale quanto pesa. Que tipo de vantagem tenho se for amigo de Beltrano, de fulano, de cicrano?
Como me darei bem se me aproximar de... Esse é o mundo coisificado. Pessoas, elas não têm nome. Elas têm número. Se a igreja quiser, deveria gritar bem alto, misericórdia. Mas, pastor, o senhor está generalizando? Não. Não estou generalizando. Todas as pessoas são assim. Eu falei essa expressão aqui? Eu estou dizendo pessoas. Então, a carapuça cabe na cabeça de quem quiser usar. Mas nós estamos falando de gente, uma pessoa, um ser humano pregando para outras pessoas inteligentes, cristãs, de bom raciocínio. E esta é a palavra que Deus me deu para pregar hoje. Se domingo tiver outra, a gente prega outra. Mas essa não é uma palavra política que tenta agradar alguém para ver assim, vamos segurar o dízimo. Não, a igreja do Senhor tem que viver na Bíblia como ela é, não como a escolha das pessoas. E isso aqui não tem condenação para nenhuma pessoa. Até para quem não gosta de mim, meus pêsames. Não, isso é para mim, para ti, para quem é crente. Poxa, essa é uma palavra que eu preciso para a minha vida. Nós não podemos deixar que coisas tomem o lugar do afeto, do carinho, da verdade, do amor e principalmente, porque se nós dermos lugar a todas as coisas, nós vamos tirar Deus da nossa vida, porque Deus não é coisa. Diplomas, estudo, posição, dinheiro, tomou o lugar de coisas simples que podem sustentar a nossa vida. Está como algo em extinção, verdadeiras amizades, porque foram substituídas pelo que posso ter, pelo que posso ganhar. Que bom que eu vejo gente sincera ao longe, balançando a cabeça, porque isso é a verdade. De repente você pode estar pensando, o que tenho eu com isso? Tudo. 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 Como? Não sendo. Não tem as pessoas como coisas para você, porque você vai ser coisa para os outros. Precisamos tratar contínua e constantemente as coisas para que a gente não se transforme em coisa. Hoje, no pouco tempo que tive aqui na oração, citei um fato de que há meses atrás eu recebi este convite para ir a Sapucaia para um encontro de casais que foi lá perto de Capão da Canoa. Deu praia, foi ótimo, viu, gente? Parecia um negócio parecido com a música do mundo que tem praia e sol, Maracanã, futebol. Abaixo de 0. Recebi aquele convite, na hora do telefonema, o Espírito falou comigo. Eu não senti nada, como os evangélicos sentem. Falou comigo, leve fulano de tal com a esposa para dar um testemunho. E a pessoa não estava perto. Dias depois, eu encontrei com um casal e tal, e conversamos. Olha, eu quero te levar assim para dar um testemunho. É maravilhoso seguir o Espírito. Sempre vai frutificar e frutificar bem. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Em meio ao testemunho do cidadão, que eu conheço já há alguns anos, ele citou algo que mexeu muito comigo. Porque Deus já vem tratando comigo essa questão das coisas tomando lugar do afeto, do carinho, da verdade, da amizade. No meio do testemunho, dentre as muitas coisas seríssimas que ele falou, e a maioria da igreja não sabe disso, do testemunho, da essência do testemunho do irmão, mas nós éramos ali mais de 20 casais. Não éramos? Mais de 20 casais. Foi dito assim, no tempo que aquela pessoa trabalhava para as trevas, para o mal, enxergava que lá na religião é feito, ou são feitas no plural, coisas diariamente contra a família.
Constantemente. Constantemente, diariamente, são feitas coisas contra a família. E deixa eu te explicar. São feitas coisas porque muita gente, por não conhecer, porque muita gente vive nas trevas, mas não conhece as trevas, porque é natural. Quer ver? Vou citar um assunto bem simples. É como os meus irmãos sergipanos. Eles estão no frio, mas não é uma coisa normal para eles. Mas só que se acostuma. Não se acostuma? Se acostuma, sim. Eu, paraibano, a Socorro até hoje não se acostumou com frio. Eu e os outros demais de casa, a gente não sofre com frio. Não. Agasalha direitinho, mas não sofre. Aí é bom para dormir, que dá até para hibernar. Mas se pudesse dormir uns 3 meses direto, seria melhor. E é verdade que nenhum gaúcho sente frio, nem se agasalha, nem casaco tem, né? Todo mundo de bermuda. Só tem frio nordestino. Você não percebe isso? Então, às vezes as pessoas estão vivendo em um ambiente e por não conhecer outro, ali tudo é natural. Quem está me entendendo? Estou falando com as pessoas inteligentes daqui. Você está ali, então não há outra coisa. Aqui é o certo, aqui é o bom. Então as pessoas estão vivendo nas trevas, achando que as trevas é bom lugar. Porque elas não conhecem a luz. Quando elas saem, a primeira coisa que faz é que os olhos ficam ofuscados com o brilho da luz. Depois que se acostuma, eu te aconselho, não volta mais para as trevas. Não volta. Não. Não usa nem óculos escuros para ver as trevas, não vale a pena. Isso é só uma brincadeira. Não vai dizer assim, aquele pastor daquela igreja diz que óculos escuros é pecado. Ei, evangélico, tu estás mentindo se disseres isto. Você entendeu o exemplo? Você está ali num lugar, aquilo tudo é natural. Então, quem acha que vai fazer o bem indo a uma religião, fazer isso, oferendas e coisas para salvar o casamento ou para curar um filho, ela acha que está indo buscar na luz. Mas o exemplo que eu quero dar de coisas que são feitas constantemente é que quem vai buscar o bem, acha que está buscando o bem, está pactuando com o mal. Alô, câmbio, alguém aí na igreja? Você me entende mesmo? Igreja fria. Hein, queridos? É muito sério isso. Elas não têm ideia, porque elas estão nas trevas para as trevas. Mais densas, mais profundas. Mas elas não têm ideia. E elas são aconselhadas por terceiros a ir buscar a tal ajuda. E buscando constantemente, elas vão se aprofundando, descendo para a masmorra. Agora, deixa eu te falar uma coisa, dentro da iluminação que tenho tido nessa direção do Espírito. Quantas orações são feitas diariamente pela família, pelos casados, pelos filhos? Já que nas trevas continuamente são feitas coisas contra. E mesmo quem acha que está buscando a favor, não está. Nós cristãos, cobrimos as famílias uns aos outros em oração? Não me responda, senão eu desmaio aqui na frente. Mas nas trevas se fazem, quem sabe, vou falar só diariamente com vontade de falar diuturnamente, de dia e de noite. E o que é que isso tem a ver com o texto lido, com a mensagem? Você acha que não? É que coisas tomaram o tempo do sacerdócio. E o sacerdote de um lar é, em primeiro lugar, o homem crente. E por que não o outro? Porque ele não sabe nem o que é isso. Como é que ele vai ser sacerdote? E as pessoas, por demais ocupadas, e aí falo diretamente de nós, os homens, por demais ocupados em certas coisas, e aí coisificamos os filhos, a esposa, o relacionamento, porque importa correr atrás para que tenhamos comida para dar para os filhos, para que faça-se alguma coisa boa, como quem está criando cabrito. Tem água e capim,
vai reclamar porque é cabrito. Vai berrar. E a família, que é instituída e constituída por Deus, ela é confiada a pessoas. Ela é confiada às pessoas. Ela é algo que Deus criou e acredita tanto, em alguém que foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, e atribui a essas pessoas, olha, Dilvo, Paulinho, Dilvo, eu estou te confiando uma família. Olha, Eliomar, eu estou te confiando uma família. Irmão, sabe de uma coisa? Quem está confiando a nós não é o Zé ali da venda, não. É o Eterno, acreditando em mim, em ti, em nós. E a esse cidadão que foi atribuído poder, graça e força para ser guardião de um lar, foi dado a ele uma ajudadora idônea. Subentende-se que, sem esta, não vai para frente. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Por isso, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne, um só projeto, um só propósito, uma só família. Um pai e uma mãe numa só força. Glorifica o Brasil. Isso é a Bíblia. Que de uma forma, creio eu, muito simples, estou caminhando por ela que você já conhece. Mas a vida cristã é assim. Foi confiado a nós por Deus uma família. Aí, por causa de termos que ter o suor do rosto para criar os canarinhos, para criar os terneiros, começamos a valorizar muito mais coisas. Daí, perde-se o valor. Cadê a minha esposa? Ela deve estar fazendo alguma coisa. Que eu ia fazer um exemplo aqui com ela. Que só pode ser com ela. Perde-se. Palavra muito usada em tudo que é canto, o foco. E uma coisa que é muito natural. Quanto mais focar, mais se expande. Deixou de focar, diminui, subtrai, daqui a pouco começa a sumir, desaparecer. Mas coisas começam a tomar o lugar. Vamos falar de coisas minúsculas. Minúsculo no meu pensamento, porque objetos, para mim, não contam na minha vida. Porque eu nunca possuí nada, até quando era do mundo, para mostrar para o meu vizinho, eu tenho esse meu carro e tu não tens. Pobre. Não, eu nunca tive esse espírito aí. Tive outros piores, mas esse eu nunca tive. Tive outros mais ruins ainda. Coisas são assim, para demonstrar para alguém. E às vezes coisas dentro de casa, elas têm tanto valor que se houver um problema, quebrou, machucou, cria-se um pandemônio porque coisas foram estragadas. Às vezes, filhos têm problemas e eles nem são vistos, porque importa satisfazer individualmente ao egoísta. Me ouvem ainda? Continuo? Qual de vocês 5 eu vou continuar? E o que? E o texto, pastor? O texto está dito lá. Vamos lá. Percebemos no texto lido que o cidadão já tem muito. Mas como o foco está nas coisas, eu vou plantar mais, consequentemente vou lucrar mais. E agora que lucrei, poxa, mas barbaridade, tanto que eu tenho, não tenho onde guardar-te.
Ah, eu sou inteligente, digo a mim mesmo. Vou desmanchar os meus celeiros. Eu tenho terra. Eu tenho muita costaneira guardada, aquelas tábuas, aqueles pedaços de tábua rústico. Vou construir celeiros maiores e vou enchê-los e enchê-los com tudo que lucrei, porque as coisas são muito importantes para mim. As coisas são importantíssimas, então eu tenho que guardá-las, eu tenho que ter grandes depósitos para que a minha alma se satisfaça. Depois direi à minha alma, direi a mim mesmo, no meu egocentrismo: alma, tens bens para muito tempo. Veja se tem isso na Bíblia lá. Se tem, me lê. Me faz um favor de ler. Direi à minha alma, mas lê bem alto para a gente ouvir. Eita, alma. A alma é assim. As coisas trazem alegria à alma. Alma velha. Você percebe que o texto diz assim, para muito tempo, mas não diz para sempre? Esse é meu medo. As coisas aqui da terra, adquiridas com o nosso esforço e com a nossa inteligência, elas não têm garantia para sempre. Elas são para um tempo. Um tempo. O maior medo que a humanidade tem, na desconfiança do amanhã, é trabalharmos tudo hoje, para quando chegarmos lá, dizermos para a nossa alma: agora tens em depósito, come, bebe, regala-te, porque por muito tempo tens para viver bem. Coisas. Diferente disto. E esta é uma parábola. Parábola nos fala de que está sendo mostrado algo natural, daqui, do dia a dia, do cotidiano, coisas naturais da terra, do mundo em que vivemos, para exemplificar com clareza coisas do espiritual. Isso é uma parábola. Nós sabemos disso. E Jesus era mestre, e é mestre, e estas parábolas, estes quadros traçados, enfáticos como são, ficam guardados para quem ouve e quer que se mantenha guardado. A alma fica satisfeita, mas consciente de que é por um tempo, ou por um tempo, como queiram. Quantas pessoas eu tenho ouvido desesperadas por causa da tal da reforma da Previdência? Aí virou meme, piada, brincadeira, porque tudo que é desgraça no Brasil gera piada. Ao invés de gerar intercessão, oração pelos crentes, gera piada, gera meme, gera isso, gera aquilo outro. Criança de fralda com a chupeta dizendo para a mamãe assim: filho, o que é que está acontecendo? Estou saindo para trabalhar, mamãe, porque quando eu tiver com 95 chega a minha aposentadoria. Meme, brincadeira. Mas as pessoas que têm ideia de que vão trabalhar por um tempo e vão se aposentar e tudo estará bem, percebe que não há garantia de homem para os homens. Daí, amado irmão e irmã, a necessidade, a urgente necessidade a ser suprida somente em Deus. Corrermos para Deus. Temos que trabalhar, vamos pedir: Senhor, me dê saúde, a minha ajuda na inteligência que tu tem me dado, para que eu possa trabalhar de forma honesta e manter a minha vida e buscar em ti e pelo teu Espírito viver como te agrada, e eu tenho certeza que as demais coisas o Senhor há de nos acrescentar. É o que eu penso da Bíblia, é o que eu penso da vida. Mas o ser humano está coisificado. Eu conheço muita gente, talvez você conheça muito mais que eu,
E alguns de vocês sabem que eu gosto de futebol, por exemplo. Eu gosto de ver futebol. Tanto que eu gosto de futebol que agora assisti o primeiro jogo da Copa hoje. Não, mas gosto mesmo, é porque eu não estou coisificando. Eu não tive tempo para ver e também não deixei de fazer outras coisas para ver a Copa. Não. Mas eu gosto muito. Vou a estádio de vez em quando. Vou interceder para que time ruim se classifique. Né, Beto? Muito obrigado. Viu? Cadê sua filha? Sofredora também. Pois é, né? Eu acho que eu vou ter que ir domingo para ver se é campeão. E vou levar outros pastores comigo. Eu, Dilvo, o Lucimário e outros. E um reforço sergipano com o sangue de Diego Costa para ver se dá certo. E um comentarista crente também. Senão o time não... tem que ter um comentarista crente para ver se dá certo. Queridos, eu gosto muito de futebol. Mas sabe que eu conheço pessoas que não tem nada a ver com futebol, mas a alegria delas, a vida delas é somente pensar e falar sobre o time que ela tem? E a tristeza dela também é o time? Você não sabia? Pois eu conheço pessoas assim. E não tem a ver com ser atleta, não. Tem a ver com ser meramente torcedor. Olha como é pobre uma coisa desta. Mas deixa eu voltar na direção do Espírito para a questão família. Porque isso é muito abrangente, esse assunto pode nos levar bem distante, bem longe. E eu espero que para o devido lugar. A família. A família. Nós temos que cuidar muito para que nada, absolutamente nada, substitua o amor que a gente tem pela família. Nada, absolutamente nada. Não permitir que nada tome lugar à frente da família que Deus nos deu. Ah, pastor, mas eu não tenho filho, então ame um ao outro intensamente. Olha, não tenho filhos, ou filho no singular ou no plural, ame quem está contigo de uma forma intensa, fundamentado na Bíblia. Não é adoração. Havendo isto, o diabo não consegue dormir na cama de ninguém, nem no quarto, nem na casa. Mas não troque por coisas. Eu tenho, na minha vida de ministro, tenho visto pessoas com um relacionamento destruído por causa de valorizar mais o trabalho, muito mais o trabalho, dar a vida pelo trabalho, entre aspas, dizendo, estou fazendo tudo pela minha família. Olha, eu conheço uma igreja que diria assim, fala Deus. Lá em cima, eles diriam. A desculpa é, estou fazendo tudo, trabalhando diuturnamente pela minha família. Não tem carinho com a esposa, com os filhos, não tem carinho com o marido, mas está fazendo tudo, menos o que deveria. Eu posso gritar no seu lugar, misericórdia, Senhor! Você dorme se quiser. Mas eu posso gritar aqui, ai, a família está em perigo e a família mesma precisa ser despertada. Estão trabalhando nas trevas diuturnamente, constantemente, continuamente, para desfazer a família. E a família cristã tem dificuldade de ir no culto para casais. Tem dificuldade de dar um telefonema pedindo oração. Porque não vem de jeito nenhum. Mas é difícil até mandar um e-mail. É obrigação de vocês orar por nós. Eu não oro por nada por obrigação. Eu oro porque eu tenho convicção que tem que fazer. E não faço propaganda e nem boto em grupo politicamente não, para mostrar. Estou orando em teu pastor. Nunca orou, mas bota no grupo. Não conta com minha oração política, porque eu não tenho ela. Oramos e oramos sem fazer propaganda, mas é importante que nós todos
Intercedamos pela família, porque a família está sendo coisificada. As trevas trabalham constantemente contra a luz, onde está fundamentada a família. E é bom aprendermos a administrar o nosso trabalho, para que a gente possa desfrutar da família que Deus nos deu. É bom. É muito bom. Eu sei que a igreja evangélica se modernizou e tem 3, 4, 5 casamentos. Não tem problema, porque estamos debaixo da graça. Pode estar em qualquer coisa, menos na Bíblia. Casamento bíblico, ele não é descartável. Não. Casamento cristão, ele não é descartável. Quem tem casamento descartável é porque é descartável também. Coisas têm invadido as famílias. Filhos estão cheios de objetos. E não há nada que substitua um abraço, um beijo de verdade de um pai e de uma mãe. Não há dinheiro. Não há videogame dos mais modernos que vai sair a semana que vem, que substitua um abraço afetuoso, verdadeiro, de um pai que não tem um pila para comprar o videogame moderno. Ou de um pai que tem o dinheiro para comprar a fábrica de videogame, mas prefere amá-los. Vocês estão comigo? Amém. Não há. Não há nada que substitua o projeto perfeito de Deus. Não há. Se nós começarmos, o irmão Nunes, que eu percebo aqui, a Lili, o Anderson tem crianças pequenas, o Paulo tem pequenos, quem tem, o Leonardo, você que tem. Vamos treinar, nunca trocar o verdadeiro amor. E a gente tem que se agachar e beijá-los, pequenos que eles são. E declararmos o nosso amor por eles. E demonstrarmos para eles, sem discurso, que eles são mais importantes para nós do que coisas. Que eles são mais importantes do que cédulas. Que eles são mais importantes do que qualquer outra coisa. Só porque, diz a minha Bíblia, eles são herança do Senhor. E as coisas não podem, não devem, e se nós quisermos, não irão substituir o afeto, o carinho, a nossa presença na vida deles. O texto que nós lemos mostra um homem exatamente assim, dando valor às coisas e não à vida. E a vida, ela só é muito boa se a gente conseguir dividir carinho, afeto, verdade, abraços, comunhão. Ah, como isso é bom. Te aconselho a cultivar isto. E deixar o seu achômetro e a sua tradição, porque elas invalidam a palavra de Deus. Ah, como é bom encontrar amigos. Como é bom. Mas amigos são coisas difíceis. É? Você está cultivando o quê? O que é que você está cultivando? O que você cultivar vai nascer. Vai germinar, vai nascer, vai crescer e vai frutificar.
Você não tem filhos ou você tem? Se você tem, então, o que é que você está fazendo hoje, os seus filhos serão amanhã. Eu tenho filhos que eu nem posso dizer a idade. Eu tenho filhos como o Caleb, que eu tenho que ficar na ponta dos pés para dar um beijo no meio da cabeça dele. Mas eu tenho amigos. O senhor quer ser exemplo para nós? É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo só que eu só quero ser amigo. Amanhã, eu vou estar bem velhinho e eles vão estar contando as histórias. Poxa, eu tive um pai que era meu amigo. Eu tive um pai que, apesar da gente sofrer muito no tal de ministério, mas valeu a pena a gente estar junto. Pensa o que você quiser disso que eu estou dizendo. Mas os filhos e Maria do Socorro, eles não são coisas para mim. E as coisas, eu posso pregar isso com autoridade, nunca vão substituí-los. Sabe por quê? Porque eu tenho medo disto. Eu posso pregar isto aqui. Porque não é curso superior, não é mestrado nem doutorado que vai dar a mim e a ti aquilo que só Deus tem para dar. Se nós tivermos que estudarmos muito, não podemos de forma nenhuma dar mais tempo ao estudo do que a família. E uma coisa que é terrível, tudo que Deus nos dá, mesmo que a gente esteja na igreja da graça exacerbada, que não é esta, Ele vai nos cobrar, Ele vai fazer conta. Verdade é que Ele não vai dar câncer para ninguém, porque Ele não tem isso para dar. Mas Ele tem uma contabilidade. E nós, pastor Leonardo Pereira, os machos, fomos criados, meu irmão cabelinho espetado, para sermos os guardiões da família. Os guardiões não são os guardiões da galáxia, são os guardiões do lar. Somos nós os homens. Deus nos criou para isso. Deus não nos criou para administrar coisas. Aí eu vou criar esse filho, vou investir muito para que ele seja um grande médico e ganhe muito dinheiro para quando eu tiver velhinho, ele me levar para a Europa. Ei, vai na Europa, vai morrer de frio, não aguenta nem aqui. Os filhos não são para isso, a família não é para isso. Relacionamento não é para isso. Eu vou dar esses presentes, eu vou ali no Uruguai, vou comprar essas coisas, porque quando eu chegar em casa, aí eu vou para a galera. Não, isso é comprar. Isso é comprar. Coisas devem ser dadas para alguém que a gente ama muito, porque nós a amamos, não porque estamos trocando por sexo. Uau! Coisas devem estar exatamente no lugar delas. E às vezes elas precisam ter significado nenhum, porque valor tem as pessoas. Não pensa em criar grandes celeiros para pôr ali tudo que for egocêntrico. Pensa em aprender e praticar uma vida e um relacionamento cristão, onde Deus diz assim, aí vai meu filho, aí vai minha filha, amada em quem eu tenho prazer. Dá para desenvolver isso, dá para consertar erros, dá para cortar coisas que estão coisificando o relacionamento. Percebe-se, e eu vou terminar, que a igreja cristã no Brasil está invadida disso. A bênção é trocada por coisas. A igreja está coisificada também. Misericórdia. Objetos são utilizados para dizer que é em nome da fé. Coisas são doadas para que Deus, olhando para as coisas, te abençoe. Eu sei que vocês estão em silêncio muito grande, até não está tão frio hoje.
eu estava suando agora mesmo, é porque vocês estão pensando no que eu estou pregando. E a maioria de vocês está valorizando este ensinamento. A maioria de vocês. A maioria. A igreja cristã no Brasil, pastor, está fazendo isso. A igreja. Misericórdia. Coisas sem sentido, palavras, mensagens sem sentido, sem Bíblia nenhuma, são ministradas, são faladas e multidões afluem para aquilo ali, porque elas têm que levar um objetinho, uma coisinha, para trazer como resposta o espiritual. Se você ler a Bíblia, não tem sentido nenhum. E Deus não irá responder. Termino aqui orando com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, em favor de nós mesmos, como fizemos hoje aqui, cedo, um pouco de tempo que ficamos aqui. Esse alerta tem me vindo. Falei com o pastor Dilvo e com quem estava aqui junto, para nós, se você quiser e puder e tiver um papel e caneta, anotar e levar para casa, não esquecer de interceder pelas famílias. E deixa eu te falar uma coisa. Ora em favor das outras famílias, não somente da tua. Isso é uma forma linda e maravilhosa de semear. Semear, interceder em favor. Vou citar assim, eu estou olhando um barbudo ali. Eu vou orar, interceder pela vida de um casal de novos convertidos. O irmão Vicente e a Ariane, e as filhas e filho e a família toda. Só porque sou novo convertido? Sim, qual é o problema? Tem algum pecado nisso? Eu vou anotar aqui e vou interceder pelo irmão Marcos, pelo irmão Emerson. Por quê? Porque são homens crentes e solteiros. Pode ter certeza que não é brincadeira. Pode ter certeza que não é brincadeira. Eu estou olhando para eles e falando isso, não para se tornar motivo de piada, mas porque talvez você tenha sido cristão e jovem, solteiro. E as moças, e as viúvas, e as separadas, e a igreja, e as famílias. Será que não dá para a gente anotar? Talvez você nunca tenha vivido a experiência de ter um marido incrédulo. Uma esposa incrédula? Talvez. Então você não sente nada. Para que interceder por isso? Porque as pessoas sofrem por isso. Isso é uma palavra, um conselho como pastor, como líder, como irmão seu. Porque eu sou gente, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Fica atento a isso. Põe as coisas no lugar dela, dando valor nenhum para elas. Deixa eu contar um exemplo. Eu disse que terminaria, quero terminar cedo para que a gente tenha a oportunidade de ir para casa, ter comunhão com a família, sorrir, brincar, valorizar, estar junto. É muito importante isso, muito importante. Muito, mas muito mesmo. Muito. As pessoas perdem o interesse umas pelas outras porque elas estão distantes, mesmo dentro de casa. Elas perdem o interesse. Faltou tanto a ligação que o negócio começa a esfriar e vai se afastando. Daqui a pouco, tá. 2 estranhos dentro de casa. E os filhos? É bom? Me permitam mais uma vez uma referência pessoal. Me permitam. Eu chamo isso de autoridade vivida. Ver os filhos e dizer assim: pai, ora por mim. A pessoa, os filhos que você criou, eles acreditam na sua oração. Pai, eu vou viajar, dirigir 780 quilômetros. Ora aí por mim que eu estou saindo agora. Oh, glória a Deus. Não é importante isso, não? Não é importante isso?
Pai, ora por mim. Mãe, ora por mim aí, que eu estou saindo para fazer tal coisa a mais de 30 mil quilômetros. Nós estamos saindo agora para evangelizar. Ora aí, mãe, pai. É porque isto é que as pessoas enxergam Deus na vida dos filhos, na vida dos pais, na vida dos avós. E se não enxergar, não faz. Não faz. Pede a oração ao incrédulo. Ei, reza aí por mim, porque a oração do meu pai não funciona. Nós não vamos passar por isso, né? Nós não vamos passar por isso. Nós não vamos passar por isso, em nome de Jesus. E se tivermos que nos arrependermos de fatos errados, de posicionamentos errados com os filhos, façamos. Façamos. Sabe por quê? Porque um dia lá na frente, quando eles crescerem, eles vão lembrar, poxa, meu pai crente, ele me pediu perdão de um erro cometido, de 10 mil erros, de seja quanto for, ele me chamou, então, fulano de tal, eu errei contra ti, me perdoa porque eu aprendi em casa. Perdão fortalece. Para alguns, pedir perdão é fraqueza. Não. Fraqueza é ser covarde, não ter a coragem de pedir perdão. Mas se os filhos são treinados, lá na frente eles vão dizer assim, poxa, eu vi meu pai me pedir perdão porque passou num sinal vermelho e eu disse, pai, não passa não, tá vermelho. Tá, filho, eu errei, me perdoe. Ah, o pai disse uma bobagem sem nexo, sem sentido. Pai, isso não é para tu dizer, filho, me perdoa, eu desfaço as palavras assim, assim, assim. Ou cometer uma injustiça com o filho, que pode ser que aconteça, né? Filho, perdoa, eu fui injusto contigo. Amanhã isso vai estar lá gravadinho. Vocês estão comigo? Amém. Então, eis aí a palavra. Quero orar com vocês. Quero orar com vocês. Quero orar com vocês. Quero orar pela família. Quero orar. E quero te pedir para você valorizar isso. Só eu que eu posso fazer. Te pedir para você valorizar o que você ouve aqui. Pessoas vierem aqui a pregar. Valoriza a mensagem que vai ser pregada. Ela é para a nossa vida melhorar. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar as mãos todo mundo aqui. Ligar um corredor no outro. E aí, pronto, faz uma. Se é possível ligar, ligou. Se não, está ligado pela fé. Pai eterno e bondoso, tu enxerga-nos aqui de mãos dadas depois de uma mensagem como esta que o Senhor me confiou. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor, pelo teu Espírito, me confiou esta palavra. Sei que nós poderíamos passar muito mais tempo, mas, Senhor, como alimento para agora, que somos gratos. Eu quero te pedir de mãos dadas aqui, como nós estamos, que o Espírito do Senhor nos ajude a lembrar daquilo que temos ouvido como ensinamento, como mensagem, como palavra do Senhor, e não somente hoje, mas como estamos acabando esse culto. Leva-nos para casa, debaixo da tua graça. Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, lembra-nos do valor que tem a família que foi confiada a nós, a mim e a Socorro. Foi confiada uma família. A cada homem, a cada mulher casado, foi confiado uma família. Ajuda-nos a administrá-la, a sermos bons exemplos para a mesma. Senhor, ajuda-nos a sair desse espírito de coisificação, valorizando objetos, carros, cursos, diplomas, correr atrás de salários e correr para distante da família, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, dia a dia, a pregar tão somente aquilo que o teu Espírito tem nos guiado a fazer, sem importar quem vai estar ouvindo, mas que seja a tua única vontade e que o Senhor julgue tudo que for contrário. Em nome de Jesus. Mas, Pai, eu quero te pedir e interceder por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que entrou neste culto aqui e que tem dado ouvidos à tua palavra e que tem um posicionamento cristão fundamentado na tua palavra.
Ajuda-nos a viver esta vida onde as coisas não tomam o lugar do Senhor, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, do nosso relacionamento uns com os outros e principalmente, papai, contigo. Muito obrigado. Muito obrigado. O teu Espírito há de nos guiar nesse tempo, para que o Senhor, nos enxergando, possa dizer que tem prazer na nossa vida. Muito obrigado. Pelo teu Espírito, lembrando a cada um, interceder, pôr num caderno, num papel, interceder em favor das famílias, para vê-las bem, para vê-las debaixo do teu cuidado, da tua graça, e prosperando conforme a tua palavra. É assim que oramos, porque cremos, com muita gratidão pela palavra, alimento sólido e abençoador que recebemos nesta noite. Eu quero te agradecer por ser porta-voz desta mensagem. Glórias ao teu nome, ó Deus, e obrigado pelas bênçãos aqui recebidas, a iluminação recebida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.